Você já parou para pensar que uma das áreas mais negligenciadas pelos pentecostais é a sua relação com o Espírito Santo? Na maioria das nossas escolhas, opções, na maioria das nossas decisões, nós as tomamos sem a menor preocupação de fazer consulta àquilo que o Espírito Santo quer nos dizer. Esse tipo de atitude nossa acaba por prejudicar a nossa relação com Ele, a nossa negligência o afasta de nós, e por conta disso nós estamos nos tornando uma igreja, embora pentecostal, mas de uma pobreza espiritual muito grande. Nós precisamos retomar a nossa relação com o Espírito Santo, tendo a preocupação de colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. É sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Se você é um professor de escola bíblica dominical, se você é um obreiro, se você é um pentecostal, fique conosco nos próximos minutos que nós vamos abordar esse tema falando sobre a lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel, Os Discípulos de Cristo e o Espírito Santo. O texto bíblico para esta lição está no livro de Atos, capítulo 2. Mas eu quero sugerir que você leia pelo menos do capítulo 1 até o capítulo 8, quando se narra a experiência dos irmãos em Samaria. Vai ser uma boa leitura que você vai fazer, você vai ter uma boa visão daquilo que o Espírito Santo fez no início da igreja e que continua fazendo até hoje, portanto. E eu quero, irmãos, começar afirmando que o Espírito Santo não é uma realidade restrita ao Novo Testamento. Muito embora a manifestação do batismo com o Espírito Santo tenha acontecido no dia de Pentecostes, a realidade é que o Espírito Santo atua desde o primeiro dia da criação, desde os primeiros momentos da criação. Ele estava presente e continuou presente na história, fazendo com que a obra de Deus caminhasse em harmonia com a vontade de Deus. No Antigo Testamento ele capacitava profetas, capacitava líderes e servos para tarefas específicas. Lemos ao longo do Velho Testamento que o Espírito de Deus sempre se manifestava, mas pontualmente. Não há o relato de ele estar habitando numa pessoa e permanecendo com ela diariamente. Mas ele estava atuando de forma ainda que isolada em momentos específicos, mas a sua ação era clara, era nítida. No entanto, no Novo Testamento, a partir de Atos capítulo 2, com a descida dele no dia de Pentecostes, ocorre uma mudança decisiva. O Espírito Santo passa a habitar de forma permanente naqueles que são servos de Deus. Inaugura-se aí uma nova etapa na relação entre Deus e o povo. Foi algo que nunca tinha acontecido, foi algo totalmente novo. No ministério de Cristo, portanto, a gente pode observar que o Espírito Santo esteve presente desde a concepção até a sua ressurreição. Ao longo da trajetória de Jesus, no seu ministério, ele esteve sempre presente. Ele não vinha e voltava, como era no Antigo Testamento, como ele fazia, por exemplo, com Sansão, como ele fazia com os reis, com os profetas. Aqui ele permaneceu com Jesus. Como eu disse, o derramamento no Pentecoste não foi um evento isolado, mas o início de uma realidade que continuaria até aquilo que nós chamamos de segunda vinda de Cristo para o arrebatamento da igreja. Essa relação entre o Espírito Santo e os servos de Deus, ela continua até o arrebatamento. Depois do arrebatamento, é lógico que ele continuará atuando, mas aí já não sabemos mais como vai ser a nossa relação com ele. Mas ele vai continuar certamente atuando. Hoje, essa mesma dinâmica permanece desde o dia de Pentecoste. A diferença não está em Deus
quando ele age mais na postura hoje dos cristãos. A nossa conduta hoje é que determina o tipo de relação que manteremos com o Espírito Santo. E aí, por isso, a grande questão não é se o Espírito está presente, mas se nós estamos sensíveis e procurando obter uma relação com Ele e desejosos, eu diria, de ter a sua orientação. Aqueles que reclamam, aqueles que dizem que Deus não age, Deus não faz ou Deus não fala, é porque não estão atentando, não estão prestando atenção àquilo que o Espírito Santo pode fazer. Hoje, a maneira de Deus falar com o seu povo é pela atuação do Espírito Santo no meio deles. Ele atua coletivamente na igreja, ele atua individualmente em cada um de nós, fazendo aquilo que apraz a Deus e que nos dá a capacidade para realizar aquilo que Deus tem como tarefa, como missão para nós. Então nós podemos fazer tudo isso se estivermos na dependência dele e sensíveis àquilo que ele tem para nos dizer, evidentemente. O apóstolo Paulo recomenda que nós devemos ter sensibilidade à ação do Espírito Santo nas nossas vidas, inclusive agindo de modo que não o entristeçamos, que ele não seja extinguido de nossas vidas, porque tudo isso pode acontecer também. É o que as Escrituras dizem. Portanto, o Espírito Santo hoje ele atua na vida dos discípulos. Como? Ele fala, ele orienta, ele não é silencioso, ele direciona, ele convence e ele revela a vontade de Deus. O nosso problema todo não é ele falar, é nós não estarmos compreendendo. Porque, de uma certa forma, nós acabamos por banalizar a ação do Espírito Santo quando, de modo muito exagerado, eu diria, nós falamos que Deus está fazendo, Deus está falando, e aí quando nós de fato buscamos a presença dele nas nossas vidas e buscamos a atuação dele em nossos ministérios, nós não encontramos. E nós não encontramos exatamente por conta disso, por conta dos exageros, porque quando eu digo numa igreja, estou ali dando uma palavra de orientação, estou dando um estudo, estou fazendo uma pregação, e aí eu começo a dizer que o Espírito Santo está mostrando, que o Espírito Santo está falando quando não está. E isso gera muita confusão, a gente não tem dúvida nenhuma disso. O Espírito Santo, além de falar, de orientar, ele também transforma o nosso interior. Antes de agir nas nossas vidas exteriormente, o Espírito Santo muda nossas intenções, nossos desejos, nossas decisões. Ele atua de modo pleno, agindo principalmente nas nossas atitudes, naquilo que nos faz agir, naquilo que nos leva à ação. Ele age exatamente aí. O que nós precisamos fazer? Precisamos ter sensibilidade. Precisamos aceitar que ele nos controle, que ele nos molde, que ele nos fale. Isso é o que nós precisamos fazer. O Espírito Santo é quem nos capacita para testemunhar. É quem nos capacita para pregar. É quem nos chama para fazer a obra de Deus. Note que Paulo aos Efésios, ele diz que o Espírito Santo nos capacita, chamando cada um para um trabalho específico. A um ele chama para ser apóstolo, outro para ser profeta, outro para ser evangelista, outro para ser pastor e outro para ser mestre ou doutor. Em Coríntios, no capítulo 12, Paulo nos afirma que o Espírito Santo nos dá os dons como convém, para aquilo que é útil. Então, ele nos capacita para fazermos alguma coisa. E aqui está um grande detalhe, um detalhe significativo
do porquê a nossa relação com o Espírito Santo muitas vezes ela não ocorre da maneira como nós imaginamos. Por quê? Quando o Espírito Santo nos dá uma capacitação, ele só nos dá aquilo para que nós atuemos, para que nós façamos uso. Ele não dá uma ferramenta para ela ficar estocada, para ela ficar guardada, não. Quando o Espírito Santo dá alguma capacitação para um crente, ele quer que ele use aquilo. E logo, se você quer uma capacitação, você tem que estar disposto a colocar aquilo em prática, e o que muitas vezes nós não estamos vendo nas nossas igrejas. Nós estamos vendo pessoas que se dirigem automaticamente sozinhos, que não dependem da ação do Espírito Santo, mas querem dirigir o Espírito Santo, e aí as coisas não funcionam desse jeito. Nós não temos, por exemplo, capacidade de evangelizar sem a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, porque é Ele que causa o impacto. Porque a Bíblia diz que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem que Ele faça isso, o máximo que eu vou fazer é um esforço muito grande. Mas o impacto quem causa é Ele. É Ele que muda as pessoas, é Ele que transforma as pessoas. E como eu disse, o mesmo Espírito que atuou no Pentecostes, lá em Jerusalém, conforme Atos 2, ele ainda opera hoje. Não é uma história antiga, é uma experiência que pode ser atual. Aquela mesma experiência do batismo com o Espírito Santo, do falar em novas línguas, tanto a glossolalia quanto a xenolalia, é uma experiência que se repete ainda hoje em todos os lugares onde alguém se dispõe a buscá-lo integralmente com inteireza de coração. Tanto a xenolalia, que é uma língua que quem fala não entende, mas quem ouve entende, quanto a glossolalia, nem quem fala nem quem ouve sabe o que é, a menos claro que tem o dom de interpretação. Porque as Escrituras dizem que até isso o Espírito Santo faz. Ele nos dá o dom de falar em línguas e nos dá o dom para interpretar as línguas estranhas. Então, é uma capacitação muito especial e sobrenatural para cada um de nós. E olha, irmãos, se tem algo que hoje está sendo necessário, mas muito claramente, é a nossa capacitação, é o nosso revestimento pelo Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Ninguém é capaz de sustentar a vida espiritual, a vida cristã, por esforço humano. Ninguém. A única forma de suportarmos, de conseguirmos vitórias na vida espiritual, é sob a ação do Espírito Santo. É quando Ele atua nas nossas vidas, é quando Ele nos mostra o que devemos e o que não devemos fazer. Vida cristã sem a ação do Espírito Santo, eu diria que é um esforço humano meramente, mas ele acaba se tornando uma frustração, porque nós não vamos perceber nenhuma mudança, nada vai acontecer nas nossas vidas sem que Ele esteja agindo. Então, isso é importante e nós precisamos pensar nisso. O Espírito Santo, ele nos reveste cumprindo aquilo que Deus já havia prometido. Então note que o livro de Atos nos mostra que a promessa feita pelo profeta Joel se cumpre no dia de Pentecostes. E aquela promessa que se cumpriu ali estava sendo cumprida, mas não era só para eles, era para nós também que estamos aqui na frente. E isso não é um privilégio de poucos, é provisão para todos os servos de Deus. Se não estamos vendo hoje nas nossas igrejas batismos com o Espírito Santo, capacitação, a distribuição dos dons espirituais dentro da igreja, é por problema nosso, é porque nós não estamos buscando. O profeta Isaías, ele faz uma advertência lá
no Antigo Testamento e que vale muito ainda para hoje. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Hoje nós temos todas as possibilidades de invocar o nome do Senhor, o poder de Deus para as nossas vidas, nos capacitando para esse tipo de serviço. Então note uma coisa, se nós formos capazes de nos entregarmos de verdade, de buscarmos de verdade, todos nós seremos capacitados de modo sobrenatural. O poder que o Espírito Santo nos dá, a capacitação que Ele nos dá, esse dínamos que a Bíblia fala em Atos capítulo 1, versículo 8, é o potencial que eu e você podemos ter para executar aquilo que Deus quer que nós façamos na sua obra. O Espírito Santo não nos dá nenhuma capacitação só para enfeite, só para eu ter o status de ter aquele dom. Não. Ele só me capacita para exercer aquilo na obra de Deus. Seja qual for o dom, Ele só vai me dar se eu estiver disposto a gastar-me para fazer aquilo na presença e na obra de Deus. Quem é cheio do Espírito, quem é consciente da sua vocação ministerial, com certeza vai servir de modo muito melhor, sem querer aparecer. Esse detalhe é importante. Porque quando nós estamos fazendo as coisas por nossa conta e risco, a nossa possibilidade de buscar promoção, de buscar a nossa projeção, é muito grande. Amados, o poder que o Espírito Santo nos dá, ele não é um poder natural. É algo sobrenatural que vem de Deus. Não é emocionalismo, embora muita gente confunda isso. Não é. Os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, por exemplo, é algo que é real, que mexe com todo o seu interior. As pessoas que já tiveram experiência do batismo com o Espírito Santo plenamente, irmãos, passaram por uma experiência que ela é inigualável na vida cristã. Nada se compara ao batismo com o Espírito Santo. O momento que você é revestido, o momento que você é capacitado, é algo extraordinário. Não é emoção, não é aquele sentimento vago que daqui a pouco vai embora, é algo que quando vem para a sua vida, que você recebe, que você cultiva aquilo, muda completamente a sua maneira de ser, a sua maneira de falar. E nós, irmãos, precisamos viver cheios do Espírito Santo. Sabe disso? Nós não temos carência de templos, de equipamentos, de dinheiro, de informações, de Bíblias, porque temos muito isso hoje. E eu estou falando para a igreja brasileira. Claro que em alguns lugares isso ainda precisa. Mas aqui não. O que nós precisamos aqui é de renúncia, é de entrega, é de busca, é de procura muito piedosa dos dons espirituais. É isso que nós precisamos. A experiência do batismo, a experiência de ser cheio com o Espírito Santo é algo muito, mas muito extraordinário. E outra coisa, quando você é batizado com o Espírito Santo, quando você tem dons espirituais que o Senhor te concede para fazer a obra de Deus, você nunca está no modo automático na obra de Deus. Há sempre algo novo, há sempre algo diferente. Olha, nós temos alguns exemplos, tem muitos, mas eu quero citar apenas alguns exemplos na Bíblia de homens que depois de serem cheios do Espírito Santo, eles tiveram condutas extraordinariamente mudadas. O primeiro que eu poderia dizer para você foi Pedro.
Pedro era medroso, Pedro era uma pessoa insegura, apesar de ser uma pessoa impetuosa às vezes. Mas note, quando Pedro é batizado com o Espírito Santo, aquele homem se torna o mais ousado dos servos de Deus naquele dia. Ele enfrenta as dificuldades sem nenhum temor, sem nenhum receio. Foi algo assim admirável, algo extraordinário, a ousadia que Pedro recebe quando ele é transformado pelo batismo. Quer saber de outro? Barnabé. Sem a mesma ousadia de Pedro, Barnabé é um homem equilibrado. É um homem capaz de ser reflexivo ao máximo. E o que dizer de Paulo? A direção espiritual que o Espírito dá a Paulo, de dizer para ele, não vá agora, não vá lá, vá ali, era algo extraordinário, irmãos. Alguém ouvindo a voz do Espírito dizendo, faça isso ou não faça aquilo. A igreja, quando se reunia e dava um lugar para o Espírito atuar, acontecia coisas extraordinárias. A Bíblia fala da igreja de Antioquia, por exemplo, onde estava Paulo, onde estavam os outros discípulos, e o Espírito Santo ali no meio daquela oração, ele diz o seguinte, olha, separa-me a Barnabé, separa-me Paulo, para uma obra que eu tenho. Ele fala, ele orienta claramente. E todas as vezes que o Espírito Santo capacita alguém, ele o faz para algo que é prático, que é para ser feito na hora. Agora, para a gente ser cheio do Espírito Santo hoje, irmãos, exige algumas coisas. Primeiro, exige oração. Infelizmente, a maioria da igreja não está disposta a orar. Portanto, a maioria da igreja não vai ter o privilégio de desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. Segundo, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Porque quando estudamos a palavra de Deus, Deus está falando conosco. E se Deus fala conosco, irmãos, nós vamos entender isso claramente. Nós não oramos, não estudamos a Bíblia, como que o Espírito vai atuar na minha e na sua vida? Não tem como. Então precisamos começar a fazer isso. Se queremos ser cheios do Espírito, se queremos ter a direção do Espírito, a primeira coisa, vamos começar a orar. Mas orar de verdade. Vamos passar a estudar a Bíblia, mas estudá-la de verdade. Ainda uma terceira coisa que nós precisamos ter é sensibilidade espiritual. Amados, sensibilidade espiritual é a capacidade que o próprio Espírito nos dá quando o deixamos, para percebermos aquilo que agrada e não agrada a Deus em nossa própria conduta. A sensibilidade espiritual é a capacidade que temos de discernir aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer. Então nós precisamos ter sensibilidade. Nós precisamos ter uma vida consagrada. Nós não podemos fazer tudo o que os outros fazem, porque os outros não têm o Espírito Santo como temos. Porque os outros não desfrutam da presença do Espírito como nós queremos desfrutar. Então nós precisamos de consagrar nossas vidas, ter zelo espiritual. Nós precisamos ter uma mente ligada na presença de Deus. Para quê? Para que o Espírito molde as nossas vidas e nos conduza, nos dirija para que possamos tomar decisão. Para que a gente não tenha dúvida quanto ao que deve e que não deve fazer. Quando estamos cheios do Espírito Santo, não temos nenhuma dificuldade de tomar decisões, porque sabemos o que é certo e o que é errado. Nós não vamos agir por impulso, nós vamos agir seguros da direção de Deus nas nossas vidas. É isso
que faz a diferença, irmãos. É isso que nos torna pessoas que têm a graça de Deus, a presença do Espírito nas nossas vidas. Olhando para a igreja hoje, para a frieza espiritual da igreja, nos assustamos, porque percebemos que as pessoas não têm o menor interesse ou têm muito pouco interesse em buscar de fato a direção do Espírito Santo para as suas vidas. O que é que nós podemos compreender, irmãos? Que o grande problema de muitos cristãos não é falta de conhecimento sobre o Espírito Santo, mas falta de dependência dele. Queremos andar de modo livre, fazendo aquilo que queremos, embora saibamos que ele pode mudar tudo nas nossas vidas. Irmãos, a gente pode concluir que uma igreja ela pode ter uma estrutura, ter uma organização, ter muita atividade, mas se ela não tiver a direção do Espírito Santo na vida de seus obreiros, principalmente de seus pastores, ela será uma igreja vazia. Ela será uma igreja fria. Ela será uma igreja que nunca vai se alavancar de verdade. A gente pode perceber que não é tempo de casa, irmãos. Há crentes na igreja que estão ali há 10, 20 anos e não sofreu nenhuma mudança pela ação do Espírito nas suas vidas. Continua agindo de forma errada, continua sendo precipitados, continua agindo sem prudência, enfim. Não tem a direção do Espírito. Não é porque você está na igreja há tantos anos que você tem Deus na sua vida claramente. Isso não acontece. Amados, a vida cristã verdadeira só é possível quando damos plena liberdade ao Espírito Santo de agir. Sem que isso aconteça, irmãos, ele não vai atuar nas nossas vidas. Consequentemente, não atua nas nossas famílias, não atua nas igrejas, não atua em lugar nenhum. Tudo depende do que eu faço da minha relação com Ele. O Espírito Santo, nós precisamos saber, não é uma doutrina para ser estudada, mas é uma pessoa com quem eu preciso manter um relacionamento muito grande, muito bom, de dependência dele, de entrega total a ele. Sabe, irmãos, a minha oração é que nós possamos, como comunidade cristã, ser uma igreja que depende dele em tudo. Na pregação, no louvor, no ensino, no aconselhamento, na evangelização e em todas as decisões de nossas vidas. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós devemos fazer. E eu quero, amados, partindo já para o encerramento deste vídeo, chamar a sua atenção para algumas coisas que eu acho que você precisa fazer. Primeiro, busque com empenho, com interesse, com zelo, diariamente a presença do Espírito Santo. Não viva de experiências antigas. Se um dia você foi batizado com o Espírito Santo há anos, mas você nunca mais teve aquele mesmo ímpeto, a mesma coragem, força, volte. Renove seu pacto com Ele, renove seus laços com Ele, reserve um tempo específico, sabe, ainda hoje mesmo, esta semana, para que você o busque em oração, para que você o busque de verdade, para que ele possa voltar a conduzir sua vida, a dirigir sua vida, e para que você tenha mais capacidade para prestar um serviço grande na igreja. Segunda, permita que o Espírito Santo transforme seu caráter, oriente a sua vida, a sua conduta diariamente.
Não apenas citando o que o Espírito Santo pode fazer, mas deixando que ele faça isso na sua vida. Porque, amados, veja uma coisa. É possível frequentar uma igreja por anos e não deixar que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. Isso ele só fará se eu tiver sensibilidade para deixar. Portanto, pergunte-se, você mesmo, há áreas da minha vida onde tenho resistido à presença do Espírito Santo? Pecados não confessados, relações quebradas que não foram reconciliadas, hábitos que você cultiva que podem entristecer ao Espírito Santo. Veja isso é importante. Identifique áreas concretas de sua vida e dê um passo em direção à obediência e faça isso ainda hoje. Terceiro, dependa do Espírito Santo em tudo. Não o busque apenas quando você quer tomar algumas decisões, mas busque-o diariamente para que ele possa conduzir a sua vida diariamente. O Espírito Santo quer guiar escolhas, decisões, tudo em nossas vidas no dia a dia e não uma vez ou outra. Antes de você decidir, fale com Deus, sabia? Isso é muito importante. Em vez de apenas agir por obrigação, tradição ou qualquer outra coisa, pergunte: Senhor, onde o Senhor quer que eu faça alguma coisa? O que o Senhor quer que eu faça? Amados, se fizermos isso, nós podemos ficar tranquilos que o Espírito Santo vai agir e vai mudar as nossas vidas diante de Deus. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus permitir.